E com zagueiro e volantes da base, treinador com profissional, o rubro-negro finalizou há pouco uma atividade em solo pernambucano. Ainda não viajou o esporte, foi, Moisés? Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Mário. Ô, Mário, não viajou ainda, veja daqui a pouco, tá? Assim que a delegação do Ceará chegar, aí o esporte vai para Fortaleza. A gente explicou isso aqui ontem porque houve uma parceria, né, entre os dois clubes. Então, o mesmo avião que vai trazer o Ceará para o jogo de amanhã contra o Náutico é o mesmo que vai levar a delegação rubro-negra para Fortaleza. O técnico Pepa fez sua última atividade nesta tarde na Ilha do Retiro. Por sinal, aconteceu a apresentação oficial, né, do lateral direito, né, o Matheus Alexandre. Ele foi apresentado hoje para a imprensa, que por sinal também o nome dele e do meia Johan já foram publicados no vídeo da CBF e estão à disposição do técnico Pepa se ele quiser utilizar esses jogadores para a partida de amanhã. A novidade foi a presença do Marcelo Aju, do Adriel e também do Zé Lucas, trabalhando entre os jogadores do esporte, né, o grupo profissional. Teve também ali o lateral direito Ítalo, o atacante Enzo Wagner, teve também o Riquelme, que é atacante, o Davi, que é goleiro, e o Eric, que é goleiro, mas claro que o que chama mais atenção é o Marcelo Aju, zagueiro, que fez uma boa partida contra o Retrô, a presença do Adriel, volante, e do Zé Lucas, que é o atleta que tem 16 anos, tem chamado muito a atenção, também estava trabalhando hoje com um grupo profissional. E aí a gente chama a atenção o seguinte, Mário, porque o esporte só tem o Fabrício Domingues como volante. Então, pode ser que o Adriel e o Zé Lucas acabem sendo relacionados para a partida de amanhã. Não é uma certeza, pelo menos para o banco do técnico Pepa. O esporte, como você bem falou no início, vai enfrentar o time do Ferroviário, que tem problemas também para amanhã, Mário. O Ferroviário, Diego, que vem de um resultado negativo na estreia do Cearense, quando perdeu para o Horizonte por 2-1. O que tem de igual em relação ao esporte, que o técnico é português e o do esporte também é. Agora, claro, que é início de temporada, é uma situação diferente. O esporte, para mim, é favorito. Não sei para você, Diego, mesmo jogando fora de casa. Se tratando das folhas e também das equipes, dos plantéis, o esporte tem favoritismo diante do Ferroviário. Agora tem uma questão, o Ferroviário também passa por uma reformulação profunda no seu futebol, né? Não apenas no elenco, né? Aquele que foi rebaixado para a Série D do Brasileiro, mas principalmente no comando técnico. O Ferroviário hoje é uma SAF, é comandado por um português, é bem verdade, o Thiago Zorro. A SAF também pertence a um grupo de portugueses, mas é um time que costuma dar trabalho no presidente Vargas, mesmo tendo perdido por Horizonte, por 2-1 na estreia, mas é uma equipe que está no processo de formação, é no processo de encaixe. Para vocês terem uma ideia, do elenco do Ferroviário, apenas 2 têm mais de 30 anos. O Janeudo, que tem 34, e o Ciel, que tem 42 anos. Então a equipe é de 27 anos para baixo. É uma equipe relativamente jovem que está buscando justamente o seu encaixe perfeito. E o esporte, por sua vez, manteve uma base, tem uma base consolidada, mesmo não tendo, repito, um camisa número 5, né, um volante de pegada, mas o esporte tem sim um time a bater, né, a ter condições de vencer o Ferroviário jogando em Fortaleza. Agora, Moisés, vamos falar um pouquinho sobre essas novidades. Alguém afora o Marcelo Aju, você acha que ele vai dar a oportunidade de imediato a jogadores que vieram aqui atuando no Pernambucano já nessa estreia, ou você acha que vai demorar um pouquinho mais para isso acontecer? Ô, Mário, eu acredito que o Pepa ele vai ter, pelo menos no banco, esses atletas, né? O Marcelo Aju, o Adriel e Zé Lucas. Eu acredito que os outros, né, que eu citei, que também hoje estava trabalhando com o grupo, o Enzo Wagner, o Riquelme, o Davi, que é goleiro que foi bem, era o titular. Eu acredito que para esse primeiro momento, não. Mas esses três, Marcelo Aju, Adriel e Zé Lucas, eu acredito, não é uma informação, mas é o dia a dia acompanhando o esporte, pela evolução que esses atletas apresentaram nos jogos do Pernambucano. Creio que ele vai ter, pelo menos, no banco, o zagueiro e os 2 volantes. Agora, claro, Mário,
Eu repito o que eu falei agora há pouco. O Sport está sem volante. O Sport só tem Fabrício Domingues. Você ter o Adriel, que foi bem, passou aquela segurança no setor de meio de campo, contra a Retrô, decisão, né? E você enfrentando o time do Ferroviário, que tem um pouco ali de características, como as equipes que esses atletas acabou enfrentando nos últimos dias, eu não ficaria surpreso se eles entrassem, né, no decorrer da partida amanhã, o Adriel e o Zé Lucas, né, dependendo de como vai estar o Sport, claro, ali nos primeiros momentos. Mas eu acredito que, além desses, não, nesse momento não. Só o Marcelo Aju, o Adriel e o Zé Lucas, creio que serão esses atletas que estarão no banco amanhã do técnico Pipa, Mário. Aí, Diego Eduardo, já 3 jogadores. Você acha que isso vai subir um pouquinho mais? Até porque é questão de entrosamento, né? O time principal do Sport não tem entrosamento, o time principal do Sport não fez nenhum jogo, treino, não fez nenhum amistoso. E aos poucos é mais ou menos assim, a bola rola e todo mundo vai ter que correr e não vão aqui querer que o Sport dê um show, faça um espetáculo de partida no jogo contra o Ferroviário. Vai ter que ter paciência até que eles consigam pegar o ritmo, Diego. É verdade, Mário. Não pode ser um futebol tão previsível, nem burocrático, mas que seja suficiente para conseguir o resultado lá em Fortaleza. E o torcedor tem que entender, mesmo que o Sport tenha mantido uma boa parte da base, mas o time precisa também entender a filosofia do Pepa com os novos jogadores, né? Chegou o Antônio Carlos, chegou também o Gonçalo Paciência, que tem um estilo de jogo diferente do Gustavo Coutinho, por exemplo. Então, como é que esse Sport vai entrar só tendo o Fabrício Domingues de volante? Porque ele não tem característica de marcação. A característica dele é de sair para o jogo e algumas vezes praticamente como meio ofensivo. Como é que esse Sport vai entrar em campo num 4-3-3 sem ter um jogador de pegada? Como é que vai ser o Gonçalo Paciência ter a movimentação com o trio ofensivo, né? Formando o ataque com os pontas? E um detalhe a respeito dos jogadores da base que foram colocados na equipe principal, né? O Marcelo Aju já é um jogador já conhecido, né? Já tem característica de um bom primeiro volante, né? Caso for a necessidade, ele pode até entrar no jogo, né? O Adriel apareceu bem também nos 3 primeiros jogos, só que o sarrafo aumenta um pouco mais porque o Ferroviário é uma equipe tecnicamente melhor, né, do que os adversários que o Sport enfrentou no começo, né? Pegou a equipe do Decisão e também a equipe do Afogados. Então tem que entender muito bem essa questão que o Pipa vai colocar esses garotos. O Zé Lucas tem qualidade, também é bem verdade, mostrou que tem um passe muito preciso, tem um senso de posicionamento muito interessante com apenas 16 anos, mas tem que ter muita calma nessa hora. E tem que ver como é que o Sport vai jogar com essa formatação, caso o Pepa não tiver um camisa 5 de fato. Agora, Moisés, para a partida de amanhã, o técnico deve ter desfalque importante na defesa. É mais uma bronca? Ô Mário, não é mais uma bronca, é mais uma precaução. Porque, veja, desde que iniciou praticamente essa pré-temporada, que o Rafael Thierry, ele não está participando, ou não participou, né, na sua totalidade, da pré-temporada com bola, né, ali trabalhando com o grupo. E ele demonstrou, após uma análise, que poderia desenvolver algumas lesões. E por essa razão, o atleta tem feito o trabalho à parte, né? O DM do Sport tem todo esse cuidado, né, com o Rafael Thierry, que no ano passado sofreu com lesões. Por essa razão, o atleta não deve ir com o grupo hoje para a Fortaleza. Não é porque ele está lesionado, ele não está com lesão, tá? É uma questão de ter um cuidado. É você preparar o atleta para que ele esteja fisicamente forte, né? E uns cuidados que, claro, que o Sport tem no departamento médico, com os profissionais, evitar que esse atleta desenvolva tantas lesões como foi no ano passado. O Rafael Thierry, você vai lembrar, ele passou o Campeonato Pernambucano praticamente todo fora. Ele volta nas últimas partidas, que foi muito importante, né, no primeiro jogo da final contra o Náutico, que ele faz gol ali, mas ele passou um tempo ali sem o Sport ter o Rafael Thierry. Então, por essa razão, ele não deve viajar hoje com o grupo, né, para o jogo contra o Ferroviário.
e aí ele não está lesionado. Repito mais uma vez, para o torcedor que está acompanhando não ficar, nossa, o Rafael está lesionado. Não está. É um cuidado que o departamento médico está tendo para evitar futuras lesões no atleta. Por essa razão, a gente já sabe que a dupla de zaga do Sport deve ser Antônio e o Chico, porque o Rafael Thierry não vai para a partida contra o Ferroviário. E aí, Diego, sem o Rafael Thierry, Antônio e Chico serão aí os jogadores da defesa. O mais provável que isso vai acontecer mesmo, Mário, né? O Antônio Carlos, que é um zagueiro já de 31 anos, mais experiente, mas o Sport perde com a ausência do Rafael Thierry, porque é um jogador que ele passa não apenas a segurança, mas ele organiza muito bem o seu sistema defensivo. Na hora que os laterais vão para o ataque, na hora de fazer a recomposição, e o Rafael Thierry faz isso muito bem. Então, sem o comando do Rafael Thierry dentro de campo, o Sport já perde um pouco nisso. Claro que o Antônio Carlos entra na condição de suplente imediato, mas ele também vai mostrar um pouco do futebol que tem, né? Claro que ele foi criticado no tempo que ele esteve no Fluminense, não foi um titular absoluto, não foi tão acionado, mas teve um período que ele foi muito bem na Ponte Preta. Não é à toa que ele ficou 3, 4 temporadas por lá. Então, ele tem, sim, características, tem um bom jogo aéreo, tem um bom o corpo a corpo, né? Faz a marcação corpo a corpo muito bem. Então, tem que dar, sim, um crédito para o Antônio Carlos, que vai fazer sua estreia ao lado do Chico, né? Então, a defesa equilibrada. Um jogador mais experiente e um zagueiro mais jovem como o Chico, que é uma zaga rápida, é uma defesa veloz, e o Sport precisa disso, de velocidade para a hora de recompor, na hora de sofrer o contra-ataque, para não passar desprevenido. Agora, oi Moisés. Por essa razão, Mário e Diego, que o Marcelo Aju deve ser relacionado, porque o Rafael Thierry não vai para a partida. Então você teria o Marcelo Aju como opção, né? Grupo, né? Uma opção, né? Isso mesmo, é importante isso, porque aí, para o Marcelo Aju, o momento é ímpar, né? Porque ele pode começar já no time principal, dependendo do que aconteça durante o jogo de amanhã contra o Ferroviário. Pelo menos só em você, né, Diego? Já está relacionado para uma viagem, já é um ponto positivo para ele, pelo desempenho dele e pelo destaque que ele teve durante esses 3 jogos, como outros jogadores também no Sub-20 do Sport, Diego. Com certeza o Marcelo Aju está aproveitando muito bem essa segunda chance, né? É um jogador que mostrou qualidade quando ele foi o capitão da equipe na Copinha, né? Levou o Sport para as quartas de final, né? É um bom zagueiro, também joga de lateral direito, também é um bom primeiro volante, e nisso precisa ser mais trabalhado o Marcelo Aju. Tem 22 anos, claro que teve aquele imbróglio envolvendo ele com o clube, mas isso já foi uma situação superada, já passada. Ele merece sim ter um acompanhamento diferenciado. É um jogador jovem que tem potencial de crescimento, e ele estando no grupo principal, o Pepa observando ele, na certa ele vai ter sim mais oportunidades. E só o fato de estar sendo relacionado já tem que agradecer, tem que comemorar muito. Mas é um jogador, sim, que mostra potencial e pode ajudar muito na temporada. Ô, Mário. Oi, Moisés. Deixa eu passar aqui a provável escalação para amanhã. Deixa eu passar aqui para o torcedor ter uma ideia mais ou menos de time amanhã. Provável escalação: Kaique e França no gol. A lateral direita tem uma dúvida, né? Se Hereda ou de Plácido, ou até mesmo o Matheus Alexandre, tá? Tá à disposição. A dupla de zaga, Antônio Carlos e Chico, e a lateral esquerda com Cariús. O meio-campo, Fabrício Domingues, Lucas Lima e o Titi Ortiz. E no ataque, Romarinho, Paciência e Barleta. O Gustavo Coutinho deve ser mesmo o banco do técnico Pepa para essa partida de amanhã, ou seja, Romarinho, Paciência e Barleta no ataque, Mário. O que dizer dessa provável escalação, Diego? O Sport vai com o melhor que tem, Mário. Eu só diria que a dúvida sobre a lateral direita, né, entre o Hereda e o Di Plácido, eu vou com o Di Plácido, até porque ele terminou a Série B ganhando mais oportunidades. O Hereda é um jogador que deve ganhar a posição, deve disputar bem a posição, por ser um lateral direito mais agudo, mais técnico do que o Di Plácido. Mas para a partida de amanhã deve entrar o Di Plácido, sim. E o ataque rubro-negro, com o Gonçalo Paciência, vai ganhar muito no quesito de movimentação. O Paciência vem fazendo bons treinos. O Romarinho voltando, ele estando 100%, para mim é titular na ponta esquerda, e ele ganha vantagem com relação ao Leno Lobato. O Lobato também vinha treinando, terminou a Série B também como titular, mas é um jogador que não finaliza bem. O Romarinho consegue ter mais recurso técnico do que o Leno. Então fica o Romarinho na esquerda, o Barleta na direita, até para jogar mais próximo do Gonçalo Paciência, e o Português, por sua vez, sendo referência, jogando no 4-3-3. Mas tem um ponto em questão sobre a marcação. O Sport não tem pegada. Só com o Fabrício Domingos de volante não é suficiente. Pode deixar a equipe muito exposta. E eu posso até adiantar a você, Mário, e a você, Moisés, que o Matheus Alexandre
também pode ser colocado como primeiro volante, né? É um jogador polivalente, né, na equipe do Cuiabá. Foi lateral direito, joga de quarto zagueiro, também joga como um primeiro volante, e ele pode aparecer também na cabeça de área, o camisa número 33 da equipe do Sport. Agora, meia vindo de clube gaúcho, foi oficializado pelo Leão, e lateral que foi apresentado nesta tarde fala que vai retribuir cada centavo investido em sua contratação, Moisés. Exato, o meia é o Johan, né? É oficializado hoje, o nome já foi publicado no BID, falta só a apresentação. E tem também a questão do lateral, né? O Matheus Alexandre. Esse, ô Diego, você falou muito bem, né? Ele até falou isso na coletiva. E joga de zagueiro, se precisar, joga de volante. E o Matheus chegou para jogar de lateral direito, né? Só se o técnico entender que, olha, vou utilizar o Matheus hoje de volante ou de zagueiro, que também ele faz essa função. Mas ele chega para ser lateral direito. E aí ele deixou um recado para o torcedor rubro-negro, né? Porque o Sport teve ali o contrato com o Matheus de 9 milhões de reais. E ele disse que vai pagar cada centavo, vai retribuir cada centavo do dinheiro investido nele, nessa contratação. Ele que vem do Cuiabá, e a expectativa, de fato, está muito, muito grande em cima desse atleta. Eu já vou emendar aqui, já que eu estou falando sobre a questão de valores, o Rodrigo Atencio. Problema de logística, não chegou nessa madrugada, mas o atleta postou agora há pouco no Instagram uma foto no avião e deve chegar na madrugada de quarta-feira na capital pernambucana. Vai fechar contrato com o Sport de 5 anos. Sport que investiu nesse atleta. Destaque ali do Independiente da Argentina, o destaque da Copa Argentina no ano passado. Chega para reforçar esse setor de meio de campo. Tem 22 anos e o Sport comprou 80% dos direitos econômicos desse atleta, 12 milhões de reais. Então o jogador já está em viagem para a capital pernambucana e deve desembarcar nessa madrugada de quarta-feira, Mário. São os investimentos do Sport visando uma temporada diferenciada, Diego Eduardo. Você coloca 9 milhões no Matheus Alexandre, 12 milhões no Rodrigo Atencio, que foi campeão da Copa Argentina com o Central Córdoba, e mais 15 milhões do Carlos Alberto. Então já vai na casa de mais de 30 milhões só com 3 jogadores. Então o Sport está investindo pesado, é bem verdade. O Guilherme Falcão falou muito bem, vai pagar cada centavo investido no jogador para ele poder render dentro de campo. E sobre o Matheus Alexandre, quem vai determinar é justamente o técnico. É o Pepa que vai dizer se ele vai render mais na lateral direito. O próprio Pepa já elogiou o jogador, dizendo que é um jogador forte, tem um perfil ofensivo quando joga na ala, e também pode ser um jogador de característica defensiva por ser um atleta forte. Ele tem 1,88 m de altura, então ele pode muito bem corresponder também se tratando da marcação e também do sistema defensivo. E sobre o Rodrigo Atencio, cresce uma expectativa muito grande por se tratar de um meia habilidoso. Ele marcou 8 gols na temporada passada, deu algumas assistências, e ele joga também como um ponta direita, né? É um meia de armação, um jogador técnico, mas também joga aberto pelo lado direito. Seria mais um recurso que o Sport ganha, né, no ataque, né? Um jogador também que finaliza bem, né, de média distância, chuta bem na bola, e isso pode sim ser mais um recurso, mais um reforço bom que o Sport vai ter, e é um investimento caro, pesado. Não é simples assim você pagar 9 milhões no lateral direito, 12 milhões num jogador de 22 anos argentino, porque o Sport está pensando justamente nisso, visando hoje um ponto futuro, porque pensa em fazer negócio com jogadores daqui para frente.